seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora, que é uma parceria aqui com o Jornal do Comércio e conta também com o patrocínio do INDT, um dos maiores institutos, centros de pesquisa aqui do Amazonas. Você já conhece a nossa dinâmica, toda semana a gente traz um especialista, uma pessoa da área para falar sobre negócios, empreendedorismo, inovação, tecnologia, assuntos que são bem relevantes no cenário atual econômico. E essa semana a gente está recebendo aqui o Sandro Breval, doutor Sandro Breval, que é professor, palestrante e empresário. O currículo dele é enorme, ele tem pós-doutorado pela USP, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ele também é doutor em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina e tem uma ampla experiência em projetos de manufatura avançada, gestão industrial, serviços tecnológicos. Ele é professor aqui da Universidade Federal do Amazonas, é uma pessoa muito gabaritada, uma pessoa muito reconhecida aqui no cenário local e acredito que nacional também. E a gente vai falar um pouco sobre indústria 4.0, né? Vocês sabem que a gente está num polo industrial aqui muito relevante economicamente, socioeconomicamente, e a gente vai conversar com ele. Inclusive, o Sandro Breval, ele lançou há alguns dias atrás, na Expopim, que foi uma feira de negócios aqui muito importante, este livro aqui, Indústria 4.0, Fábricas Inteligentes, Negócios Exponenciais, e a gente vai conversar com ele também sobre o livro. Vamos deixar o QR Code para você que tem interesse em conhecer mais o trabalho do Dr. Sandro, para você conhecer aí o livro e saber do que se trata aí mais densamente. Sandro, muito obrigado pela sua participação, muito bacana te receber. Você já participou no meu primeiro livro, verdade, né? do Amazônia Empreendedor, mas a gente não se conhecia. É verdade. No livro que eu escrevi aqui, o Sandro foi um dos participantes e quero agradecer muito a sua participação. A gente sabe que hoje o que a gente tem mais de importante é o tempo, então eu agradeço muito pelo seu tempo. E para começar essa conversa, vamos começar falando deste livro. Tá bem. Quem lê esse livro, o que vai encontrar nesse livro, Sandro? Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite e parabenizo aí pelo trabalho bem consistente, né? Como a gente conversava aqui nos bastidores. Esse livro tem um objetivo, Cristina, de desmistificar o tema. Porque, na verdade, o tema foi muito difundido, muito debatido, tem sido, né, aqui no Polo Industrial, aqui em Manaus e no Brasil. Porém, não tinha ninguém que dissesse, olha, de uma forma simples, objetiva e clara, é isso, aqui são as características, aqui são as possibilidades e ganhos e assim por diante. Então a gente quis fazer de uma forma prática, uma curiosidade. Todas as fotos do livro são nossas, né, em ambiente fabril, esse tempo todo aqui em Manaus e fora, né, a gente atua fora de Manaus também, então um livro extremamente prático nesse sentido, né, para trazer o tema para um lugar mais de fácil acesso. Fica uma coisa muito longínqua da gente, a indústria 4.0, mas o que é a indústria 4.0? Exato, a indústria 4.0 é a seguinte, é a introdução de tecnologias no teu processo produtivo. Mas por que, Sandro? Para gerar mais eficiência, redução de custo, mais qualidade. Quanto mais tecnologia tiver, dependendo do segmento, tem segmento que não faz muito sentido, tá? Mas tem segmento que tem muito impacto, tem esses ganhos que eu comentei. Então, essa é a inserção de tecnologias. Alguém pode estar dizendo, tu fala dessas tecnologias no seu livro? Sim, nós chamamos de tecnologias habilitadoras. Quando você tem essas tecnologias no teu processo produtivo, tu habilita a tua empresa a essa jornada da indústria 4.0. Que tecnologias são essas? Que certamente todos aqui já ouviram falar. Robótica, já, né? Internet das coisas. Sim, tem agora inteligência artificial. Big Data, IA e etc. Então, essas são tecnologias que nós chamamos de tecnologias habilitadoras que quando elas estão inseridas no teu processo produtivo, elas te possibilitam um ganho, que é o que eu comentei, de eficiência. Mas, acima de tudo, a grande questão da indústria 4.0 é ganho de capacidade produtiva. Então, com a mesma estrutura, com o mesmo investimento e ativos, né, a gente consegue ter ganhos de capacidade. Exemplo, fazia 100 por hora, estou fazendo agora, sei lá, 180 por hora, entende?
É Com esse menos combustível, economizando. economizando. Uma analogia. Então, a indústria 4.0 é essa inserção, essa possibilidade de um olhar, né, em termos de ganhos a partir dessas tecnologias. E aí, Sandro, você desenvolveu um processo de grau de maturidade Isso. das indústrias. Eu queria que você falasse, porque eu acho que ela casa muito bem com essa Sim. questão que a gente abriu como indústria 4.0, explicar como que é feito esse trabalho. Perfeito. Um ponto importante. Tá, Sandro, então inserir tecnologia, isso significa, etc. E como eu tô? O que eu preciso? Exatamente. Então, a gente, desde 2018, na verdade, 2018, 2019, a gente faz esse trabalho. A gente desenvolveu esse trabalho fora do Brasil, essa modelagem, testamos em muitas empresas, validamos, está pronto para ir para campo. E aí, polo industrial aqui, né, Cristina, é bem tranquilo. E nesse tempo nós já fizemos quase 600 empresas no Brasil. Aqui em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, em vários lugares. Então, o que a gente faz? A gente mede o que nós chamamos de maturidade e prontidão. Como que está a tua maturidade e prontidão em relação à indústria 4.0? Alguns chamam só de maturidade, né? Mas a gente sabe que, teoricamente, tem que ser as duas letras. A maturidade tem muito a ver com a gestão e processo, e a prontidão tem muito a ver com uma questão tecnológica. Então, a gente mede teu portfólio, manufatura, estratégia, modelo de negócio, cadeia de suprimento, que aqui a gente sabe a nossa... Pela logística da nossa região. A gente mede pessoas e cultura, sustentabilidade, e também mede uma coisa chamada interoperabilidade, que é um princípio da indústria 4.0, que é a capacidade de interligar, compatibilizar, compartilhar informações, dados, ativos, etc., de uma forma bem comum entre eles, né? Então, a gente, a partir daí, e aliás, o nosso modelo, hoje existem no mundo alguns modelos, obviamente, né? O nosso modelo está passando por um processo de internacionalização, né? E também porque é um dos poucos modelos, se não o único, a gente tem essa dúvida, mas nas pesquisas não aponta. É um dos primeiros, pelo menos, né? Tem a sustentabilidade, né? Ah, você já também mede essa... Porque a gente mede a sustentabilidade, inclusive com todas as variáveis do ESG, que tem uma relação ainda muito... Não tem uma correlação direta com a indústria 4.0, mas pela condição que nós temos aqui do polo industrial é importante. Com então, certeza, a empresa sabe o seguinte, olha, como que eu estou em relação à indústria 4.0? Estou longe, estou distante, onde eu estou bem, e a gente mede isso, né? E esse modelo foi criado com toda uma base técnica, científica, tecnológica, uma grande plataforma. E para você ter uma ideia, essa plataforma hoje, ela é usada inclusive por grandes consultorias internacionais. A gente acabou fazendo parceria com elas, não é? E foi desenvolvido aqui, né? A gente é daqui. Isso é incrível, Sandra. Eu já te acompanho há algum tempo, já tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes, mas essa parte, estrategicamente, eu não sabia. Que a gente já fez 600 empresas no Brasil, né? Quase 600. E algumas consultorias internacionais adotaram o nosso modelo para fazer esse trabalho, né? Foi uma coisa importante. E então a gente pegou lá, todo o sedimento, vamos chamar assim, teórico, foi lá, a gente um pós-doutoral lá na Universidade do Porto, e o meu supervisor de pós-doutorado, que aliás esteve aqui no Jornal do Comércio dando uma entrevista quando ele veio de Portugal, do Porto, né? Ele era da Comissão Europeia da Indústria 4.0, etc. E ajudou bastante nesse ponto, né? Então a gente iniciou um modelo lá, desenvolveu, testou aqui. E aqui eu faço um registro muito importante, né? O apoio que a gente teve da Federação das Indústrias, do Centro das Indústrias, né? A CEAM e o FEAM apoiou muito, a minha própria instituição também, né? A UFAM, e facilitou muito essa capilaridade do modelo. Então a gente pode falar, grosso modo, para trazer bem para a linguagem coloquial, seria como se fosse um diagnóstico. Você vai lá, faz todo um diagnóstico de como está funcionando e a partir daí desse diagnóstico você vai sugerir o que pode... Um plano de ação. Que eu até lembro, Sandro, em alguma ocasião a gente conversou, eu acompanhei você, que você fala assim, olha, nem sempre a empresa precisa de muita coisa. Exato. Né? Você falou isso algum momento. Às vezes é uma coisa simples, mas que vai fazer toda a diferença naquela linha de produção, naquele contexto. E é importante essa leitura, esse diagnóstico, porque ele mostra, de fato, as lacunas. O que tu está precisando realmente, né? Porque você sabe, às vezes a empresa faz alguns tipos de investimento aqui e ali,
E ok, são importantes iniciativas, mas não impactam a capacidade, a eficiência, etc. Então, quando a gente faz isso, tem empresa, por exemplo, já vi empresas que tem em São Paulo, que tem no México, que tem em outros países, que quando a gente fez o trabalho, eles deram um cavalo de pau porque estava indo numa direção que não era mais Não, adequada. isso é um risco, porque são investimentos que você às vezes E deixa alto. de investimentos altos, que você deixa de colocar em áreas prioritárias, e às vezes está achando que está fazendo, né, um excelente investimento e É, não está atacando aí essa questão da exato. eficiência, produção. Exato. Então, assim, a gente preconiza uma indústria 4.0 mais pé no chão, sabe? Aquela indústria 4.0 que traz realmente as questões tecnológicas, que, vamos chamar assim, capacita as pessoas. A gente, dentre uma das questões que nós medimos as pessoas e cultura, que é fundamental, né? E a gente mede a prontidão tecnológica das pessoas, né? Tu tens alguma barreira, obstáculo, resistência a uma mudança, né, organizacional, Porque não cultural adianta, né, e Sandro? nesse caso tecnológica, né? Então, se tiver... Porque olha só, não adianta você também fazer um investimento tecnológico se as pessoas também não estão preparadas É, para lidar. e a cultura, uma frase antiga do Drucker, mas do Peter Drucker, mas a cultura, ela janta a tua estratégia, né? Ele fala de café da manhã, mas eu falo da jantar, porque na verdade a cultura, então a gente mede isso também. E então, quando ele tem esse diagnóstico, ele já entende as lacunas e vai priorizar. Porque não tem recurso para tudo, né? Enfim. E tem empresa, aí que é a questão. Tem empresa que quando a gente faz o trabalho, assim, olha, onde tu estás é para você estar mesmo. Agora, se tu quiseres ter uma alavancagem de alguma outra coisa, mas em termos de resultado, precisa ser analisado se vale a pena seguir, entende? Também tem muito isso. Então, Acontece aqui nas nossas indústrias. acontece. Aqui a gente tem muitas iniciativas muito importantes, né? O P&D fomenta muito, principalmente o eletroeletrônico e bem de informática, né? Mas também você vê iniciativas no Polo das Rodas, no Termoplástico, a gente tem bastante contato com eles. O Termoplástico é uma iniciativa muito importante. E o que eu creio que está todo mundo indo num caminho muito, muito próspero, sabe? Porém, aqui eu fico imaginando, eu conversava até recentemente sobre essa questão com a turma da Suframa. Olha, a gente tem grandes empresas aqui, multinacionais, mas também nós temos uma malha de empresas, né, um cluster que nós chamamos, que são fornecedores locais. Você tem empresa multinacional que tem mais de 50 aqui, 40, Verdade, assim a vai. própria Honda. E essas pessoas também precisam acessar esse tipo de visão, né? E então para esses, inclusive, eu já fiz alguns trabalhos. Então você vê a multinacional e aí você vê um gap muito grande, né? Do Dificuldade. fornecedor. Exato. Então a gente tá hoje, nós estamos nesse caminho, tentando também trazer essa turma para esse jogo, né? Que eu acho importante, porque são fornecedores, né? E tem um detalhe que é interessante. Proporcionalmente, Cristina, eles empregam mais. Proporcionalmente. Então, a gente tem ajudado bastante essas empresas nisso aí. Aí você vê, não tem todo o investimento da multinacional, então eles não podem errar, né? Não É podem verdade. errar. E cá entre nós, quando a multinacional puxa, que é importante, eles puxam também todo um patamar de qualidade. Então, para mim, Começa a nivelar por é, cima e a própria cadeia de fornecedores também tem que se atualizar para exato, poder continuar como fornecedor. Né? exato. A gente está vivendo, então, essa questão e está vivendo também uma questão que está muito forte no Brasil, que é o quê? E no mundo todo, né? A própria inteligência artificial nas linhas de produção. Um pouco mais sobre isso, Sandro. Exemplo. Como é que tá? Dá um exemplo prático. Isso, como é que tá Depois eu vou te mandar um videozinho para você pode até colocar lá uma gravação de um WhatsApp. A gente usa o WhatsApp para se comunicar. Todo mundo aqui tem um WhatsApp, né? Claro. É a nossa vida. Na fábrica, né, nas fábricas a pessoa diz assim, professor, o sistema é muito bom, tem uma série de informações e tudo mais, mas tem que dar o usuário e senha. Eu falei, mas olha, é o mínimo, né? Então a gente adotou o WhatsApp com um agente, uma automação com um agente de IA, os gestores conversam com ela, com o WhatsApp, né, com a automação, com o agente de IA. Então a pergunta é assim, olha, como é que está a produção comparativamente com o ou com o dia de ontem, com ele? É uma conversa. E aquilo ali gera uma dinâmica muito grande, São dados decisória. claro. Então eu estou falando do uso da IA, muito simples nesse momento, né? Tem coisa mais robusta, como capacidade preditiva e tudo mais. Mas só que isso facilita, porque no meio do caminho lá, no meio de uma linha de produção, ele vai já ter informação na hora e ele pode tirar
fazer um comparativo, ela pode dizer, olha, com o que está acontecendo aqui, aconteceu já em um determinado momento, pode ser. Então, ele traz dali um aspecto qualitativo da informação que ele não tinha. Então, a gente está vivendo também esse momento, né? Então, todas essas iniciativas, eu acredito que o polo industrial ele vai se posicionando de acordo com o que ele é de fato, né? Lembrando que nós temos uma característica industrial, a gente tem que considerar, como por exemplo, tu pega o polo lá de Santa Catarina, do Paraná, tem as suas características, né, específicas, e a gente não precisa ser igual, né? A gente precisa dar resultado. Então, a gente está nesse momento. Até porque cada um tem sua cultura, a gente volta para aquela questão de, né? Totalmente, ser totalmente. Humano, cultura, mas o que eu percebi que a IA, nesse tipo de trabalho que a gente tem feito nas empresas, né, aproximou mais, sabe, os líderes da produção, os diretores. Até para acompanhamento mesmo, né? Porque você fala, diz assim, olha, me diz uma coisa, como é que está meu indicador tal de produção? Ela vai lá nas bases, nos sistemas todos. Traz tudo dado na hora. E fica muito... Então, detalhe, tu tá na tua casa às 9 da noite, se tiver alguma dúvida, tu vai. Então, tu entendeu Nossa, essa proximidade, super, né? Não tem que esperar até amanhã para mandar mensagem para o funcionário checar em alguma planilha, em alguma coisa. Exato. E aí um outro ponto que a gente tem visto também no comércio, no varejo, né? A gente tem acompanhado alguns projetos, né, e de digitalização disso, e para mim, um pouco fora da indústria 4.0, mas correlacionado, né, que é a tecnologia. Claro. A gente tem participado de alguns projetos e isso também tem impactado muito. Lugares onde o time de vendas ele precisava fazer questões administrativas, então o time de venda é para vender, né, não é para fazer administrativo. E o robô já faz tudo, quer dizer, o robô que eu digo, a automação, né, faz tudo com inteligência artificial. Então, eu acho que está vivendo um momento bem interessante. A gente tem que ter um certo cuidado com isso, obviamente. Qual é o cuidado? Que, de fato, entender o teu diagnóstico, as tuas lacunas e investir no lugar certo, né? Para que, de fato, você tenha resultado. Senão, vai ser um dinheiro investimento... jogado fora, perdido, e não vai melhorar a sua produção. Ainda nesse assunto de indústria 4.0, eu quero dar uma mexidinha contigo na questão de capacitação de mão de obra. A gente está conseguindo formar, você também é professor, e aí eu queria falar com você um pouco desse aspecto, porque você sabe que tem uma problemática mundial, não é local, em relação à questão. A gente tem muita gente procurando emprego, oportunidades, mas a gente tem pouquíssimas pessoas qualificadas, que é um dos nossos gargalos. Você, como professor, eu queria que você falasse um pouco para a gente em relação a isso. Sim. Em algumas áreas ainda tecnológicas, a gente tem gap de mão de obra, outras nem tanto. Mas só que o surgimento da IA dentro dessa questão tecnológica, de desenvolvimento, tem mudado esse cenário. Porque as ferramentas que têm surgido, né, têm suprido até essa necessidade de um modo geral. Tem gente que vai ter que se reposicionar. Então, a gente percebe ainda, Cristina, a minha preocupação é os novos entrantes na academia. Eu percebo que o nível está mais baixo, né? Então a gente tem que tentar puxar... Para poder acompanhar, né? Exatamente, né? Não sei qual é a razão. É um problema educacional que a gente estrutural, enfrenta, talvez, né? Talvez, mas na academia a gente tem tentado direcionar o curso para essa nova visão. Eu, por exemplo, ministro, digamos, na graduação, gestão da informação e do conhecimento. Eu tenho levado a turma para a inteligência artificial, para automação de fluxo, para colocá-las num patamar não só apenas acadêmico, mas também profissional, que eles entendam essa nova realidade. No mestrado não, já é outra abordagem, né? Quando você dá aula em mestrado e tal, tem uma outra abordagem. Eu vejo que tem essa possibilidade. Mas algo que a inteligência artificial está fazendo, ela está mudando esse sarrafo de uma forma estratosférica, né? E aí, se a turma não acompanhar, nós vamos ter ainda mais gaps, na minha opinião, e não é só falta de gente. É gente que não tem como mais se realocar, porque o mercado mudou completamente. Fica completamente fora Exatamente. Do cenário. Sandro, é uma conversa assim, muito extensa, a gente teria aí muita coisa para falar, porque realmente o tema é muito interessante. Gostaria, inclusive, de já deixar um convite para você retornar, para a gente poder aprofundar um pouco mais essa conversa e agradecer muito a sua participação. Muito obrigado, um prazer falar contigo. E deixar para você aí o sucesso, né, com o seu livro também, e espero que você possa voltar aqui outras vezes para falar com a gente mais, porque o tema é maravilhoso, e quando a gente fala com alguém que conhece o assunto,
se torna assim um aprendizado. Obrigado. Muito obrigada, Então, viu, obrigado. Sandro? Até a próxima aí. Pessoal, é isso aí. A gente está chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Agradeço a sua companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau.